Não pode existir guerras. Como é que você cria uma guerra entre religiões? A gente sabe que é possível a gente ter uma vida digna, uma vida com felicidade, com sorriso, e não uma sobrevivência. Dentro disso, o que a gente vê hoje é uma avalanche, né, de demandas que tem das pessoas, principalmente de pessoas empobrecidas, e que a gente não tem como dar resposta. É como se a gente estivesse enxugando o gelo com uma toalha molhada. DF Democrático. É isso aí, voltamos na frequência da sua rádio, trazendo aqui hoje uma entrevista muito especial. Eu sou Vinícius Borba, no DF Democrático, dialogando sobre os processos eleitorais, sobre esse momento que o Brasil está vivendo, e você também está convidada para participar com a gente desse processo. Aqui nesse momento nós estamos aqui recebendo uma entrevista muito especial, uma pessoa que foi candidata a governadora do Distrito Federal. Ela é que é uma das primeiras mulheres negras a estar concorrendo a esse espaço importante, com vocês do PSOL do Distrito Federal, a nossa querida Keka Bagno participando com a gente. Seja bem-vinda, Keka. Obrigada, Vinícius. Olá a todas e todos. É isso aí. E a gente está aqui, Keka, para um bate-papo rápido, para a gente ir dialogando também sobre esse processo democrático que está em curso no momento e de que também acabou agora o primeiro turno, né? Tivemos a sua participação muito especial. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como foi ser mulher negra e que fez uma candidatura muito potente aí, que dialogou e levou pautas que, né, fizeram com que candidatos como até Ibanez Rocha titubeasse aí, né, em vários momentos nos debates aí com as suas incisivas inserções. Conta para nós como é que foi esse momento do primeiro turno das eleições. Tivemos aí a vitória de, né, Ibanez Rocha nesse processo, mas não foi de graça não, foi duro. Conta pra gente como é que foi esse momento também da sua candidatura. Com certeza, assim, acho que foram as eleições mais difíceis, assim, né, que todas as nossas gerações enfrentaram desde o processo de redemocratização. Inclusive, eu fui a primeira mulher negra, né, não uma das primeiras mulheres negras, é importante a gente destacar isso, porque ao mesmo tempo que as pessoas entendem isso com uma grande admiração, eu entendo também como um processo de denúncia, né, enquanto o racismo, ele opera dentro dos partidos, dentro da sociedade. Com certeza eu não fui a primeira mulher negra a querer estar, né, nesse posto, mas infelizmente somente em 2022 a gente teve a primeira mulher negra candidata ao governo. Foram vários entraves, né, eu sou uma mulher negra, jovem, LGBT, de um partido, né, que está se consolidando enquanto partido, né, forte aqui no Distrito Federal. A gente só tinha um parlamentar, né, na CLDF, nenhum parlamentar na Câmara Federal. Então foi um grande desafio. Ao mesmo tempo que acredito que há um lastro hoje no Distrito Federal para que a gente possa reconfigurar a política aqui na capital federal. E acredito que, pós essa campanha, a gente se torna uma dessas lideranças, trazendo, inclusive, a importância da gente ter diversidades, né, tanto a disputa da majoritária quanto dos parlamentos, e a nossa candidatura trouxe isso. Sempre com muita referência, né, com muita admiração, não só pelo conteúdo, mas pela eloquência e também pelo o modo de fazer campanha, né? A gente trouxe uma coisa mais calorosa, na verdade, né, para dentro dos debates e também para as ruas. A gente via poucas candidaturas nas ruas, infelizmente. Então, eu espero que isso faça com que a renovação da política realmente, né, faça a caminhada aqui no Distrito Federal. É isso aí, Keka. A gente percebeu também um momento muito delicado, porque desde o primeiro turno houve uma polarização muito forte, especialmente na disputa de presidência da República. Inclusive, havia dados de maior votação de Simone Tebet, de Ciro Gomes, que não se apresentaram nas urnas, foram menores as votações deles e delas. Acho que Simone Tebet até vai estar visitando o Distrito Federal esses dias. E a gente tem agora um segundo turno muito acirrado, com Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, o PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, a Rede Sustentabilidade, que fizeram essa coligação bonita aqui no DF, também declararam apoio a Lula, mas a gente está percebendo um momento muito complicado, e a gente vê um momento muito complicado do ponto de vista, você que é assistente social, é conselheira tutelar, a gente vê muita miséria campeando nas ruas do DF. Eu sou morador de São Sebastião e como jornalista nessa cidade desde 2011, que eu fui repórter do Jornal de Brasília, eu nunca vi tantos pedintes. Eu fui na feira da comunidade lá em São Sebastião nesse fim de semana e eu, a cada meia hora, era interpelado por alguém me pedindo R$2, me pedindo R$2, me pedindo dinheiro para comida, me pedindo dinheiro para coisa básica. É muita miséria nas ruas. Você parece que tem alguns dados aí, também acompanhou um pouco do que foram os governos Lula e Dilma no Brasil, e eu queria que você nos resgatasse um pouquinho isso e me comentasse um pouco sobre como é ser assistente social também nesse estado de coisas. Não, primeiro que eu tenho muito orgulho do pessoal ele ter decidido apoiar, né, o presidente Lula logo em primeiro turno. Eu acredito que isso foi uma decisão
uma sábia responsabilidade, né, com a democracia do nosso país, e a gente segue firme, né, no segundo turno, acompanhando o presidente Lula, porque o que está hoje em jogo é o estado da política pública versus o estado da barbárie. E enquanto assistente social e conselheiro tutelar, o que nós temos vivenciado desde o golpe de 2016, né, o golpe contra a presidenta Dilma, é o estado da barbárie. A gente tem, né, o teto de gastos, né, que é colocar um teto ali de limite de gastos para as políticas públicas essenciais. Educação, como saúde, educação, né? saúde, assistência, e é algo assim que a gente não tem como ter previsibilidade, né, assim, você vai precisar gastar mais ou menos, ainda mais quando a gente entra numa crise nacional, como é o que a gente está vivenciando, e que se precisa muito mais de recursos nessas políticas. A gente nunca imaginou que a gente teria uma pandemia no meio do caminho. E a pandemia, por óbvio, traz um agravamento, mas não é de culpa e de responsabilidade da pandemia tudo que a gente tem vivenciado. É de culpa e de responsabilidade de quem não quer investir na política pública. E o não investimento em política pública, ele também passa por um projeto político. Então, tudo isso é pensado, né, para que você precarize essas políticas e você desvie esse dinheiro, inclusive, para outros setores, como é o que está acontecendo com o orçamento secreto, né, que a gente não tem dimensão do desvio de dinheiro que está indo para esse local. Ou seja, você quer dizer que é uma decisão de Jair uma Bolsonaro decisão consciente consciente de deixar os pobres sem educação e sem saúde enquanto está no pandemia. Não só do presidente da República, como também de seus aliados, né? Seus parlamentares na Câmara dos Deputados. Existe um grande acordo. Você não desvia bilhões e você faz um corte de bilhões de reais de determinadas áreas sem ninguém saber. Então, assim, é o maior escândalo de corrupção, né, que estão afirmando do mundo, não é só do país, é do mundo. Então, a gente não sabe ainda qual é o caos disso e quanto tempo a gente levará para retomar o que nós já tivemos anteriormente. O que sabemos mais 4 anos desse governo, a gente acaba com o país, a gente leva o país à falência. E é essa falência que a gente que trabalha na ponta, assistente social, conselheira tutelar, psicólogos, professores, professoras, enfermeiros, enfermeiras, enfim, né, que a maioria das pessoas que trabalham na ponta que a gente sente, né, que as pessoas hoje elas têm dor da fome. Eu falava muito isso nos debates, assim, né, quando o Ibanez falava, o Ibanez Rocha, né, o governador do Distrito Federal que foi reeleito, quando ele falava que ele dormia tranquilo quando eu perguntava a ele. Eu falei assim, como é que alguém dorme tranquilo? Sabendo que milhares de crianças, milhares de pessoas estão passando fome. Não tem como ninguém dormir tranquilo, não tem como a gente estar tranquilo. É por isso que a gente vive um adoecimento de saúde mental que é coletivo. Porque a gente está angustiado, porque a gente está vendo fome, a gente está vendo violência, a gente está sentindo isso, né? Se não é dentro da nossa casa, é em volta da nossa casa. Então a gente tem que ter hoje uma relação que é comunitária coletiva. E defender hoje o Brasil, defender a eleição do Lula é defender o país, né? Acima de tudo é defender o país, assim, não tem como a gente compactuar com o que está posto hoje. Então, assim, a gente tem acompanhado inúmeras situações hoje, né, de fragilização ainda mais, né, que eu falo que a política pública, ela estava no momento de precarização desde 2016 e há um aprofundamento, né, dessa precarização. Então, dentro disso, e aí todas, né, saúde, assistência, educação, segurança pública, enfim, dentro disso o que a gente vê hoje é uma avalanche, né, de demandas que tem das pessoas, principalmente de pessoas empobrecidas, e que a gente não tem como dar resposta. É como se a gente estivesse enxugando o gelo com uma toalha molhada. Essa é a realidade que a gente tem hoje. E que isso tinha sido superado, né, nos governos anteriores. Por mais que eu seja de um outro partido, é importante a gente trazer que, de fato, o governo que a gente teve, né, assim, os governos que a gente teve, que implementou ações afirmativas por meio da luta dos movimentos sociais, né, assim, que conseguiu implementar o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, que a gente conseguiu avançar na territorialização da saúde, foram nos governos petistas. Isso é um fato. E agora a gente tem gente morrendo na fila do CRAS, não é isso? Nós temos gente morrendo na fila do CRAS, como foi o caso, infelizmente, da Janaína, uma mulher moradora do Paranoá, que morreu na fila do CRAS, né, assim, e ela morreu porque ela estava não só ali na busca de agendar para receber o seu benefício, ela não estava nem ali para receber o benefício, ela ainda iria ficar na fila de espera, estava 8 dias, mas porque o próprio atendimento de saúde do Distrito Federal não conseguiu ir atendê-la. Então você tem várias políticas, como eu falei anteriormente, que são precarizadas. Então foi uma falha da saúde e da assistência, e não dos trabalhadores e das trabalhadoras que trabalham ali. E sim da falta de investimento, né, do GDF, do governador, de uma falta de gestão das secretarias, de compreender que a gente tem que colocar todos os esforços para que isso melhore. Então, quando eles não abrem mais CRAS, quando eles não abrem novas sedes do CRAS, parece que esses 4 anos não houve novos CRAS nenhum, não houve estrutura. E aí as pessoas estão passando por uma situação de miserabilidade e você não tem atendimento, não é isso, Queca? Isso é uma decisão política de fazer um monte de asfalto, que às vezes fica inclusive capenga pelo meio do caminho, né? Lá em São Sebastião eles fizeram um asfalto lá agora que já tem buraco, Queca. No asfalto recém-feito de Ibanez aí na beira de São Sebastião lá. E já, o asfalto já tem buraco.
Recém-feito. Agora, eu pergunto, é um sentimento cristão deixar as pessoas na miséria morrendo na fila? Não, assim, não é um sentimento cristão, né? É um sentimento bastante individualista, individualizado, porque ao tempo que ele deixa pessoas morrendo na fila, ele diz que dorme tranquilo, ele constrói túneis, né, assim, que aumentam o congestionamento do transporte no Distrito Federal, né, que ele consegue ter escândalos de corrupção, de desvio de 75 milhões de reais, como é o caso do túnel de Taguatinga. A gente tem, né, a Secretaria de Saúde com o maior palco de escândalos das corrupções dos últimos governos, né, assim, foram mais de 6 secretariados e que, enfim, é como se nada acontecesse, nada balança a estrutura desse governador, porque ele é ruim. E eu não acredito, assim, que esse debate de uma guerra santa que eles estão tentando travar é o debate que nós temos que adentrar. Porque o verdadeiro debate que se faz com as pessoas que têm fé é compreendendo que fé é conhecimento. Nada mais além disso, né? Você tem o teu sagrado, você cultua o teu sagrado, e a religião é um instrumento que você tem para conquistar o teu sagrado cada vez mais e sentir acolhida dentro disso. Quem faz guerra santa, né, não cultua nenhuma fé. Não cultua nenhuma fé de divindade. Pode cultuar outra coisa, mas uma fé de divindade não. Como é que é para você esse processo da liberdade religiosa? A gente sabe que Lula parece que foi o responsável pela lei de liberdade religiosa ainda em 2003, no início do governo dele, quando ele foi presidente da República, no primeiro governo dele. Como é para você hoje, sendo uma mulher que é de uma religião diferente da religião cristã, ser tratada como minoria e, infelizmente, acabar vendo, inclusive, terreiros queimados, a sua religião, a sua fé de matriz africana está sendo tão atacada, Keka? Sim. É importante trazer, assim, que mais do que religião, as pessoas que são de terreiros, nós nos identificamos enquanto povos. A gente tem uma cultura específica, né? A gente tem comida, a gente tem tradição, a gente tem roupagem, né? A gente tem modos de vida, inclusive. Então, a gente reivindica que nós seremos reconhecidas enquanto povos. Isso é importante a gente trazer. Povos originários, povos tradicionais, que vêm, né, de matrizes africanas. Dentro disso, assim, é importante também destacar que eu sou da Umbanda, que se diferencia do Candomblé, e que na Umbanda também se cultua algumas vertentes. Na Umbanda, compreende a importância de Jesus Cristo. Isso não quer dizer que nós colocamos Cristo, né, na mesma tomada, né, no mesmo local hierárquico, né, que demais orixás, assim. Mas para nós, né, o que a gente cultua enquanto seria Jesus Cristo é Oxalá. Então, assim, para nós é importante a gente trazer que existem sincretismos, existem formas de você compreender as religiões e você utilizar do melhor delas, do potencial delas, assim. E quem compreende isso enquanto uma liderança política, então uma liderança de um país, é fundamental para que você mantenha realmente toda a sociedade de uma forma harmônica, né, de uma forma de paz e não de uma forma de guerrilha. Não pode existir guerras. Como é que você cria uma guerra entre religiões? Qual religião que é melhor que a outra? Quem é que diz isso? Quem é que pauta isso? Isso é um absurdo. Eu não posso dizer que o que eu cultuo é melhor do que o que você cultua. É melhor pra mim, mas pode ser não ser melhor pra você. E a gente tem que conseguir viver isso enquanto sagrado, novamente enquanto conhecimento, enquanto fé. E acredito que todas as decisões, né, do presidente Lula, assim, né, foram fundamentais para que a gente pudesse estar cultuando as nossas religiões, inclusive, né, que ele também colocou, né, o dia de combate à intolerância religiosa, né, que é em janeiro. Isso para nós é fundamental, que é um dia que a gente traz, né, todas as vertentes religiosas para o nosso país, focando muito, obviamente, nas casas que são mais atacadas, que são as casas de terreiro. Agora é muito importante que a gente saia desse debate do ódio, que a gente saia desse debate das guerras santas. A esperança, hein, Keka? E a gente fica por aqui. Esse é o DF Democrático e queria abrir para você também fazer uma saudação, Keka. Eu sou Vinícius Borba, jornalista que acompanha esse quadro com vocês e deixo aberto para você fazer essa saudação ao público do Distrito Federal também. Obrigada, gente. O que nós estamos vivenciando hoje novamente, eu repito, é o estado da política pública, é o estado da barbárie. É o estado da gente ter gente com comida no prato, criança com comida no bucho, né, e não morrendo de fome. Eu sempre trouxe isso, né, uma fala que é uma música de Caetano Veloso, né, que a gente nasceu para brilhar, não é para morrer de fome. E que a gente teve essa possibilidade nos governos anteriores, é possível a gente resgatar isso. Né? Se a gente olha para os dados estatísticos que a gente teve aqui no Distrito Federal, com o Bolsa Família, com Minha Casa Minha Vida, né, com o BPC, com outros benefícios sociais, por meio, né, da implementação do CRAS, do CRES, né, e a gente tem que ter expansão disso, inclusive, a gente sabe que é possível a gente ter uma vida digna, uma vida com felicidade, com sorriso, e não uma sobrevivência, que é o que a gente não deseja. A gente não deseja um estado de violência, a gente deseja um estado em que as pessoas, né, têm o direito de sonhar, e isso eles não podem roubar da gente. E não vão. É isso aí, esse é o DF Democrático. DF Democrático.